Bom Dia Cidades. Apoio Laboratório Célula Mater e Blumed Saúde. Bom dia! Hoje é 8 de fevereiro, segunda-feira, e está no ar mais uma edição do Bom Dia Cidades. Você já ouviu falar da Motirô? É uma marca de roupas e acessórios criada por um casal santista com um objetivo para lá de nobre: ajudar instituições carentes aqui da região. 6 estampas com cores bem variadas. Até aí, nenhuma novidade. Mas essa não é uma marca qualquer. A Motirô nasceu com um propósito social, com um propósito de ajudar outras pessoas através das instituições que já existem na região, né? Servir de funil para que elas captem recursos e dão continuidade aos seus projetos sociais. Tudo foi idealizado pelo Jonathan e pela Fernanda. O casal fez o lançamento em janeiro e, para chamar a atenção, a ideia aqui é fazer propagandas sutis de cada instituição, com estampas que remetam ao local. E para provar que a marca é mesmo 013, eles decidiram criar também uma coleção em homenagem à cidade. Cada estampa foi criada por um designer diferente e a gente fez uma sacada diferente. A gente não falou qual era a instituição, nós falamos o que a instituição fazia. Então, por exemplo, quando a gente fala do Arte no DIC, a gente não falou que era o Arte no DIC. A gente falou que era um projeto social que atua com musicalização para crianças em situação de vulnerabilidade social, e demos as cores, e o artista, o Márcio, criou a estampa em cima das cores e da ideia do projeto. Todo santista é bairrista, né? Então a gente fez essa homenagem para Santos, para a cidade de Santos, criando uma estampa exclusiva com o artista Érico Bonfim, daqui de Santos, e um shorts, né, com as muretas tão famosas, mureta de Santos, e todos os outros produtos, esses, bonés, etc., também tem parte revertida para 5 instituições igualmente. Lupércio Conde, que é voluntário na ONG Skate Terapia, afirma que toda boa iniciativa é sempre bem-vinda. Esse tipo de parceria eu acredito que ajude não apenas as entidades assistidas, como também leva uma mensagem de ajuda ao próximo, nesse momento que nós estamos tão necessitados de carinho e de alguma ajuda, seja de que forma for. Fernanda sabe bem as dificuldades para manter uma ONG. Há 15 anos faz parte de uma, experiência que só fez aumentar a vontade de investir no empreendedorismo social. A partir do momento que eu virei gestora, a gente começou a perceber as dificuldades que eram a captação de recursos para a manutenção dessas ONGs. Então, foi daí que deu o estalo da Motirô, que foi justamente para ajudar essas instituições. Os itens podem ser comprados pelo site. Cada peça vem com QR Code na etiqueta para que o consumidor conheça a história e o objetivo de cada instituição beneficiada. A gente diz que se a pessoa comprar uma vez só, conhecer a instituição e ajudar de outras formas, sendo voluntário, ajudar direto a instituição, nosso objetivo está cumprido. Sensacional essa iniciativa. Enquanto o poder público não tem braço para valorizar o trabalho extremamente importante dessas instituições sociais, não só aqui na nossa região, na nossa cidade, mas em nível Brasil, a iniciativa privada, mais uma vez, dá um bom exemplo. É, sim, possível ajudar quando a gente tem, de fato, a intenção de olhar para o próximo. E outro projeto muito bacana que surgiu durante a pandemia foi o Orgulho Caiçara. O objetivo da criadora da página é divulgar o turismo na cidade de Santos nas redes sociais. Santos nunca esteve tão em evidência. Desde setembro, a cidade tem ganhado mais visibilidade com os registros feitos pela Mariana. Com um celular na mão, a jornalista grava e divulga lugares interessantes na página @orgulho_Caiçara no Instagram. Aqui na rua gastronômica da cidade, ela dá uma pausa para falar com a gente. No ano passado, durante a pandemia,
eu vi que eu mesma estava me sentindo meio perdida. Eu falei, nossa, eu preciso me reencontrar como profissional, porque talvez, legal isso que eu estou fazendo aqui no Instagram, mas será que é isso que eu amo? Acho que foi um momento que muitas pessoas se perguntaram se elas faziam o que elas gostavam, de verdade. E aí foi quando eu pensei, eu faço um trabalho que eu gosto muito, mas eu acho que essas informações ficam perdidas com informações pessoais minhas. Então, por que não criar um perfil exatamente para isso? E aí foi quando eu tive a ideia de criar o perfil à parte para divulgar só coisas da Baixada Santista. Quem se destaca ganha este quadro, uma espécie de selo de qualidade. São pessoas exemplares para a gente, pessoas que nos inspiram, que nos motivam, que nos fazem acreditar que a gente também pode correr atrás dos nossos sonhos e conquistar eles. Então tinha muita gente aqui da nossa região que realmente, assim, leva o nosso nome, né, para o país, enfim, até para fora do nosso país. Eu falei, por que não presentear essas pessoas de alguma maneira? Foi quando eu tive a ideia de fazer esse quadrinho com o logo. E a gente veio aqui para o centro da cidade de Santos, porque aqui tem muito conteúdo para ser divulgado no Orgulho Caiçara. Mariana já está por aqui fazendo alguns registros. Mariana, você sente que está devolvendo ao cidadão santista esse resgate para conhecer a história da cidade e também apresentando para quem acessa o Instagram? Os turistas, quando vêm de fora, super valorizam a nossa região, eles ficam encantados com várias coisas e muitas vezes nós, que temos tudo isso disponível aqui todos os dias, não valorizamos e aí quando a gente perde, a gente sente falta. Para finalizar, o que é Orgulho Caiçara? Orgulho Caiçara é quando a gente tem orgulho de dizer, eu sou o 013, né? Eu tenho orgulho do lugar onde eu moro, mas por que você tem tanto orgulho do lugar onde você mora? Bom, vou falar aqui por Santos, né? Cada cidade tem aí suas peculiaridades, mas por Santos nós temos aqui o maior porto, né, da América Latina, temos o maior jardim da Orla, temos aqui também a Vila Belmiro, que me desculpem os que não são santistas, mas a gente é muito privilegiado, temos um quintal aí de casa que poucas pessoas têm, aqui no centro mesmo, um lugar super histórico que já foi palco aí para diversos ensaios fotográficos, filmes, curtas-metragens. Eu acho que é uma cidade que tem muita história, mas principalmente muita qualidade de vida. Tem mesmo. Eu estou aqui há 10 anos e quem costumava não ficar mais do que 5 numa cidade, não penso tão cedo em sair daqui. E confira como fica o tempo nesta segunda-feira. As temperaturas ficam amenas em Santos entre 19 e 27 graus. O dia será parcialmente nublado e pode chover em todos os períodos. Em Guarujá, segunda-feira também será instável. A máxima será de 27 e a mínima de 19. Sol entre nuvens e nada de chuva em Cubatão. O tempo fica firme e as temperaturas oscilam entre 21 e 31 graus. Em São Vicente também não há previsão de chuva. A máxima será de 30 e a mínima de 21. Já em Praia Grande, há 60% de probabilidade de chuva. As temperaturas ficam entre 20 e 30 graus no município. Com máxima de 29 e mínima de 22 graus, Mongaguá terá uma segunda-feira parcialmente nublada e com possibilidade de chuvas isoladas de manhã até a noite. No próximo bloco, depois de pedido de interdição, o governo do estado anuncia a liberação de recurso para a reforma no Palácio da Polícia. O prédio está em péssimas condições. As instalações, ela corre realmente um risco de, por exemplo, a qualquer momento, como aconteceu no Museu do Rio, aconteceu um incêndio. E aí o que acontece? São vidas que estão em risco. A nossa onda é te ver vivendo mais e melhor. É ter você curtindo a vida, sorrindo, abraçando, beijando, se movimentando tipo uma criança e, quem sabe, surfando. A nossa onda é ser o plano de saúde que mais cresce na Baixada. E você, qual é a sua onda? Blumed Saúde. A gente surfa na onda da saúde. Caderno Regional, segunda a sexta, 7h30 da noite, na Santa Cecília TV.
possibilidade de ser o primeiro traz responsabilidade e novidade. É como a espera do primeiro beijo, a escolha do primeiro carro e a tão sonhada conquista do primeiro apartamento. Residencial One, o endereço certo para uma vida nova. Seja o primeiro, seja One, o residencial que une todas as facilidades do seu dia com praticidade e tecnologia. Faça uma visita. Vendas 981215353. Residencial One, Santa Cecília Empreendimentos Imobiliários. A curva do S em Praia Grande é um problema que ultrapassa os limites da cidade. A ampliação das pistas é uma urgência metropolitana que, infelizmente, só ficou na promessa das autoridades. Estamos na curva do S, na altura do bairro Vila Mirim, em Praia Grande. Os motoristas que pegam o viaduto sentido Litoral Sul reclamam da lentidão do trânsito. A pista de 2 faixas vira uma. Aqui é o sufoco, todo dia esse horário à tarde é isso aí que vocês estão vendo. E é já há anos e anos. Precisamos melhorar isso aqui, toda tarde é a mesma coisa, tumultua demais. 3 pistas, chega ali uma só, funila. Quanto tempo você já ficou aqui para poder chegar no seu local de destino? Meia hora. Temporada é muito mais ainda. A gente mora na Praia Grande há mais de 50 anos e é sempre a mesma coisa. Eles mexem e continua assim. Quem mora do lado da favela não tem direito a nada. O fluxo de carros atrapalha a passagem de ambulâncias e de viaturas. Em 2019, a Prefeitura de Praia Grande solicitou para a Secretaria de Logística e Transportes do Estado a construção de um novo viaduto na curva do S. Mas até agora, nada foi feito. A gente aqui como morador aqui desse pedaço aqui, desse trecho aqui, a gente pede, né? Soluções aí mesmo, que cheguem junto aí e resolvam aí, porque a gente vê que é uma situação que tem como resolver, né? Ah, tem. Quando tem vontade política, sempre tem. Aliás, o Condesb acabou de ter empossado um novo presidente, que também é o prefeito aqui da cidade de Santos, Rogério Santos. Mobilidade é um dos grandes desafios da nossa região, quando vista e pensada de maneira metropolitana, assim como saúde e outros temas que precisam, de fato, serem discutidos entre os 9 municípios da Baixada Santista, para que as soluções, que muitas vezes já são conhecidas, deixem de estar apenas no papel para serem implementadas na prática. A Ecovias disse que já desenvolveu estudos para a ampliação da capacidade do viaduto para melhorar a fluidez do trânsito e que a solução foi apresentada à Artesp. A Artesp confirmou ter recebido a sugestão da concessionária, que pediu para mudar a faixa de acostamento para uma faixa normal. O pedido foi negado e a Artesp afirma que está em contato com a Ecovias para encontrar outra solução. Tomara só que não demore tanto para que essa solução apareça. Agora, as informações atualizadas do sistema de travessia de balsas. A gente começa dando serviço da travessia entre Cananéia e Continente, que segue interditada. Segundo o Departamento Hidroviário, toda a estrutura do atracadouro está sendo reconstruída e, por isso, não tem data para voltar a funcionar. A previsão era que essa travessia voltasse no fim do mês passado, mas isso ainda não foi possível. Ainda lá no Vale do Ribeira, quem precisa fazer a travessia entre Guape e Jureia conta com uma embarcação e espera 30 minutos. O mesmo tempo em Cananéia e Ilha Comprida e também o mesmo número de embarcações, meia hora. Lá no litoral norte, quem faz ou precisa fazer a travessia nesse momento entre São Sebastião e Ilhabela, conta com 6 balsas e o tempo de espera dos 2 lados é de 30 minutos. Vindo aqui para a nossa região, Santos e Guarujá, a travessia conta agora com 7 embarcações. A gente vê aqui imagens dos bolsões, próximos aos bolsões de embarque. Está bastante tranquila a fila da balsa, tanto do lado do Guarujá quanto do lado de Santos. Apenas mesmo tempo de espera para a embarcação chegar, 15 minutos dos 2 lados. Em Vicente de Carvalho, quem precisa fazer a travessia para Santos e vice-versa, conta com 13 embarcações e espera 12 minutos dos 2 lados. No sistema Anchieta Imigrantes, o movimento é tranquilo em todas as rodovias.
Somente na chegada à capital, pela via Anchieta, é que o motorista encontra tráfego lento, claro, por causa do excesso de veículos. O tempo é bom e a visibilidade também é boa. Os motoristas com destino a São Paulo devem usar as pistas norte da Anchieta e da Imigrantes. Já a descida da Serra é feita pelas pistas sul das duas rodovias. A operação em vigor está normal em 5x5. O governo do estado de São Paulo anunciou a liberação de 8 milhões de reais para a reforma no Palácio da Polícia, depois que a Justiça voltou a determinar a interdição do prédio por falta de estrutura. Problemas que são vistos sem nem precisar entrar no local. Mesmo durante a noite, é possível ver o descaso e as péssimas condições do prédio. Reboco caído, infiltrações, grades enferrujadas, as janelas quebradas e o mato crescendo. A situação interna, segundo o próprio perito, os dois peritos, o perito contratado pelo sindicato e o perito nomeado pela Justiça, a situação é precária, tanto na parte hidráulica, na parte elétrica, as instalações elétricas estão em situação precária, uma vez que esse prédio, essas instalações, elas foram projetadas para acomodar a parte elétrica de 1960, 1970, onde era difícil ar-condicionado, computadores, era a época da máquina elétrica. O local, que foi projetado na década de 50, teve a última interdição no fim de 2019, mas o Sindicato dos Policiais Civis do Estado de São Paulo, o Simpolsan, alega que as obras não foram iniciadas. Renato, presidente do sindicato, trabalha no palácio, assim como Márcio. Eles se preocupam com a segurança dos trabalhadores e da população. É uma situação que se agrava desde 2013, quando o governo estadual havia prometido verba para poder fazer a intervenção e a recuperação do prédio. E nunca houve esse dinheiro. Aí em 2015 o sindicato ajuizou uma ação para tentar viabilizar ou forçar o Estado a tomar providências. O diretor da Polícia Civil na Baixada Santista, Manuel Gato Neto, se pronunciou sobre o caso. A Polícia Civil ficou surpresa com a informação da sentença judicial interditando o Palácio da Polícia. Nós estamos num processo já de algum tempo, a gente vinha informando o juízo a respeito das obras por nós realizadas e determinadas até mesmo pelo Tribunal de Justiça. Nós vamos recorrer dessa decisão judicial através da Procuradoria do Estado, porque no prédio do Palácio da Polícia existem inúmeros serviços que não podem ficar parados. Estamos na iminência de começarmos a obra. Nos próximos meses partiríamos para a obra. Então vamos tentar reverter essa ordem judicial, mostrando que nós estamos trabalhando intensamente e vencendo todas as etapas previstas em lei. As instalações, ela corre realmente um risco de, por exemplo, a qualquer momento, como aconteceu no Museu do Rio, aconteceu um incêndio. E aí o que acontece? São vidas que estão em risco. Então a gente, zelando pela vida dos policiais e também da população santista que vem aqui necessitando de ajuda, de auxílio da polícia, a gente pediu socorro, ao judiciário para que intercedesse e fizesse com que o governo do estado de São Paulo fizesse a sua obrigação de reformar e dar condições de trabalho para os policiais e também de atendimento à população santista. Só eu já noticiei a interdição do Palácio da Polícia pelo menos 4 vezes. E por pelo menos alguns anos. Eu tenho profundo respeito pelas polícias, tanto civil quanto militar. E concordo com o delegado seccional quando ele diz que dentro daquela estrutura inúmeros serviços são prestados, serviços importantes. Mas nada é mais importante do que a preservação de um ambiente digno de trabalho para todos os policiais civis que se arriscam diariamente para que esses serviços possam ser feitos e as respostas à sociedade sejam dadas. Antes de um prédio em boas condições, a gente precisa pensar
que o cidadão, que é um policial civil, é antes de tudo um cidadão, que precisa ter qualidade e condições dignas de trabalho. É verdade, está quase para sair. É verdade também que no nosso país, quando se trata de obra pública, a gente tem que enfrentar um caminhão de burocracia. Para você conseguir comprar uma caneta, às vezes demora meses, quanto mais para você começar uma reforma. Mas no caso da reforma do Palácio da Polícia, os riscos eminentes já estão sendo colocados à sociedade há muitos anos. Não dá para esperar que o pior aconteça. Não dá para esperar um princípio de incêndio. Não dá para esperar um princípio de ruptura da estrutura, para que aí a gente vá ficar remediando. Não é concebível que a gente aceite esse tipo de situação, né? Porque já diz o ditado, melhor prevenir do que remediar. Não é possível que a gente tenha que esperar uma tragédia acontecer para que o prédio da polícia, como vocês estão vendo aí, o Palácio da Polícia, onde está o coração da nossa corporação, da Polícia Civil, da onde saem os principais inquéritos, onde estão lotadas as principais delegacias da nossa região, possa ser reformado. Se não dá para reformar tudo de uma vez, ok. Enquanto a reforma acontece, tira as pessoas para um outro espaço, né? Já que a burocracia para começar a reforma é tão grande, vamos pensar num plano B. Porque depois que o problema estiver instalado, não vai adiantar lamentar. A Secretaria de Segurança Pública informou em nota que, enquanto a reforma não começa, o projeto para a reforma já está concluído e que todas as medidas emergenciais determinadas pela Justiça para diminuir eventuais riscos no imóvel foram cumpridas. Eu ainda acho que está demorando demais. E chegou a hora de receber aqui no estúdio o Lucas Krempel, nosso editor-chefe do Santa Portal, para saber quais foram os destaques do fim de semana e o que está na nossa página no Santa Portal. Bom dia, Lucas. Bom dia, Nathalie, tudo bem? Temos a quarentena solidária, foi uma ação muito bacana realizada pelo Rotary Santos, aqui na região, no final de semana. Eles arrecadaram quase 2.000 quilos de alimentos. 2 toneladas, quase. 2 toneladas. E isso vai para o Fundo Social, né? Tudo isso vai para o Fundo Social de Solidariedade. Fundo Social, por conta das chuvas, né? A gente sabe que sempre tem deslizamento, sempre tem famílias que perdem suas casas, ficam sem nada. Então o Rotary ele já se antecipa para eventuais problemas desses, já deixa tudo com o Fundo Social. A gente no começo do jornal, a gente abriu com 2 boas iniciativas, né? A Mutirô e também o projeto Orgulho Caiçara, que mostram iniciativas da iniciativa privada em prol daquilo que o poder público deveria prover. Então, assim, passou da hora da gente entender que iniciativa privada e poder público precisam caminhar juntos para que, de fato, as coisas que precisam ser feitas aconteçam com menos burocracia. Por exemplo, o exemplo do Palácio da Polícia que nós acabamos de mostrar. Você, como repórter, já deve ter acompanhado quantos pedidos de interdição, né, E Lucas? já fui lá várias vezes também. Sei que as condições são terríveis e há muito tempo, né? Não é coisa de 1 ano para cá, não. Já são muitos anos que eles enfrentam esse problema e nada é feito para solucionar, né? A gente espera só que não aconteça o pior para remediar ao invés de prevenir, né? Exato. Nós tivemos esse fim de semana ondas altas, né? Numa altura bem grande, mar bastante bravo, né? Exatamente. Invadindo faixa inteira. de areia, né? A nossa praia aqui em Santos, por exemplo, ficou sem nenhuma faixa de areia. Sim. No entanto, a gente ainda vai mostrar no decorrer do jornal que nem isso afastou os banhistas da praia. Mas teve também gente que foi querer ver a ressaca muito de perto e não deu certo, né? Exatamente. Lucas? Em São Vicente, infelizmente, 2 pessoas foram acompanhar ali a situação, pegar marisco nas pedras.
foram surpreendidas por uma onda. Uma dessas pessoas faleceu, a outra foi resgatada com o apoio do Águia, né? Helicóptero. A gente está vendo aí as imagens na Exato, tela. e levado lá da praia em São Vicente para o emissário, né? Porque de lá já tinha uma equipe de prontidão para levar a vítima para a Santa Casa de Santos. A gente sempre diz que o espetáculo da ressaca é muito bonito, né? De fato, é muito bonito. No entanto, é também muito perigoso, né? Exato. A curiosidade sempre vai existir. No entanto, não faça da curiosidade um risco para a sua vida. Eram pessoas, são turistas, né? As pessoas, a mulher que morreu, infelizmente, era uma turista. Quem estava com ela também era um outro turista. Então, assim, tenham sempre uma margem de segurança, uma distância segura, né, Sim. Lucas? Não, e é uma coisa que a gente vê todo verão, né? A gente sempre avisa, a gente sempre alerta o perigo do mar. Semana passada foi em Bertioga. A gente sabe que o mar de Bertioga não é brincadeira, não é para qualquer pessoa. E mesmo assim, as pessoas se arriscam sempre, né? Todo ano a gente tem várias mortes aí por conta de pessoas que não respeitaram o mar, né? E quem não respeita o mar, realmente, geralmente se dá mal. Já dizem os bombeiros, né? Água acima do umbigo, sinal de perigo. Sinal de perigo. Mais algum destaque, Lucas? Temos mais uma história, que é de um bebê chamado Ezequiel. Ele tem 1 ano, ele está, desde que ele nasceu, internado aqui no Guilherme Álvaro. E ele só pode ir para casa se ele conseguir montar uma UTI caseira. Então, a família mora nas Palafitas, aqui em Santos, na Zona Noroeste. Não tem condições de montar essa UTI. São 8 crianças morando na casa, dormindo no chão de madeira, com barata passando por cima. Uma história bem triste que a gente descobriu agora no final de semana. E a gente está divulgando essa campanha. Existe uma campanha para ajudar essa família a salvar o pequeno Ezequiel, ter uma UTI caseira para ele. E ter um lar digno, né, Exatamente. Lucas? Porque de nada adianta a gente conseguir a UTI, toda a estrutura e levar para as palafitas. Exato, né? não A gente tem resolve. que conseguir a estrutura e tem que conseguir também ajudar essa família a ir para um lar, para uma casa, para um espaço digno de vida, né, Lucas? Não, sem dúvida alguma. A realidade das palafitas é muito triste. São mais de, aqui na Baixada Santista, em Santos, né? São mais de 20 mil pessoas morando naquelas condições, sem saneamento básico, sem nada, com perigo de incêndio a qualquer momento, ventania que derruba o barraco. Então, assim, é muito triste. E pensar que tem uma família com 8 crianças e ainda um pequeno de 1 ano que precisa dessa UTI caseira, assim, corta nosso coração, sabe? A gente tem que resolver isso, a gente tem que se ajudar. A gente tem que fazer a nossa parte. Quem quiser saber como ajudar, é só entrar no santaportal.com.br, que lá tem todos os detalhes. Lucas, muito obrigada. Obrigado, Até amanhã. Nathalie. Até amanhã. Em instantes, comerciantes da região comemoram a reclassificação da cidade, aliás, da região, para a fase amarela. E mais, o que as pessoas estão achando do cancelamento do carnaval. Já, continue com a gente. O turista vem, o turista desce, e são 2 dias de faturamento que num dia de sol aí para as famílias que trabalham com carrinhos e para o comércio em geral vai ser um pouco mais difícil, né? Eu acho justo, pelo que a gente tem que ficar em casa, não pode aglomeração. Você já imaginou um carnaval? É só aglomeração. Muita gente acha que 2020 simplesmente não existiu. Mas aqui no Célula Mater, o ano foi um dos mais intensos. A gente precisou entender o momento para se adaptar, transformar, evoluir. Tudo novo com o objetivo de sempre preservar a vida. E pode escrever, para 2021, a nossa dedicação só não será maior do que a certeza de continuarmos ao seu lado. Uma nova dimensão. Segunda a sábado, 9 da manhã, na Santa Cecília TV. Equipe Lock, locação de equipamentos para construção civil. Equipe especializada em manutenção e assistência técnica. Linha completa de produtos com os maiores estoques do litoral.
Garantia, tranquilidade e eficiência em suas obras, sempre com novas tecnologias para atender o mercado com economia, agilidade e segurança. Ligue 32243100 ou acesse equipelock.com.br. Equipe Lock. Qualidade é proporcionar satisfação aos nossos clientes. Agora, Santa Cecília TV te acompanha em qualquer lugar que você estiver. Santa Cecília Aplicativo. Toda a programação ao vivo da Santa Cecília TV e você ainda pode acompanhar as notícias do Santa Portal e ouvir a 107,7 Santa Cecília FM. Baixe agora mesmo na Play Store do seu smartphone e leve a Santa Cecília para qualquer lugar do mundo. Santa Cecília Aplicativo. Toda a qualidade e tradição agora em suas mãos. Estamos de volta, agora são 8 horas e 32 minutos e abrimos o último bloco com a falta de respeito que sempre mostramos aqui nas segundas-feiras. Mais um fim de semana sem chuva e com praias lotadas. Sábado, tempo bom, sol, não teve outra. Mesmo com a maré alta e a faixa de areia tomada pelo mar, banhistas deram um jeitinho de aproveitar o dia quente. Dava para contar nos dedos a quantidade de pessoas que estavam de máscara. No domingo, mesmo sem sol, quem pôde correu para a praia. E a cena de todo o fim de semana se repetiu. Todas essas imagens que a gente acabou de ver se tornam ainda mais preocupantes quando temos noção de que 8 a cada 10 profissionais da linha de frente veem a segunda onda tão ou mais grave que a primeira. Esse dado é da pesquisa nacional, realizada pela Associação Médica Brasileira. E sobre essas e outras informações, eu converso agora por videoconferência com o presidente da Associação Médica Brasileira, César Eduardo Fernandes. Doutor César, muito bom dia. Obrigada por dispor do seu tempo para falar com os nossos telespectadores e por quem nos acompanha pelas nossas multiplataformas a respeito desse assunto que, para alguns, pode não ser tão importante, mas que talvez seja hoje o maior desafio do nosso país. Muito bom dia. Bom dia, prazer por falar com vocês, prazer pela oportunidade de discutir situação de tamanha relevância. Esse dado que você compartilhou com os telespectadores diz respeito a uma pesquisa que nós fizemos com médicos no Brasil, 3.882 médicos, portanto um número bastante grande, que expressa em valor estatístico o que os médicos pensam sobre isso, e eles notam o que mais ou menos vocês noticiam todos os dias, há uma coincidência de percepções de que este repique, esse aumento de incidência que se vê no presente momento, não é? Ele parece mais intenso e mais grave do que o primeiro aumento que nós tivemos, chamado de primeira onda. Portanto, é extremamente preocupante porque o arrefecimento dos dados que ocasionou a queda da primeira onda deu a falsa impressão de que essa batalha é uma batalha que estava prestes a ser vencida. E, ao contrário, como se mostra, está longe. Então, é importante, a matéria anterior, que eu tive a oportunidade de assistir, que vocês projetaram, mostra que a população parece não ter absoluta consciência da gravidade que está vivendo. Os médicos estão exaustos, os médicos estão muito cansados, nós estamos perdendo muitos colegas, e a situação ela é preocupante. Então, precisa haver um envolvimento de todos, da população, que é a maior interessada e que é a nossa maior preocupação, para que mantenha distanciamento social, para que mantenha higiene, para que mantenha isolamento social quando necessário, e das autoridades para prover todos os insumos necessários para a adequada atenção. A situação ainda é muito preocupante, com um alento, vale dizer, que é o da vacina, que esperamos que em breve tenhamos disponível para toda a população. Como o senhor bem colocou, a vacina é um alento, mas não significa que da noite para o dia a gente vai ter a situação resolvida, até porque hoje a gente está iniciando uma segunda etapa da vacinação, que é para os idosos com 90 anos ou mais.
Lembrando que aqui na nossa região, por exemplo, os profissionais de saúde, que eram em número de 24 mil, apenas 9 mil foram vacinados. Então, assim, a gente sabe que não tem vacina ainda para todo mundo. Então, se a gente ficar insistindo nos comportamentos que toda segunda-feira nós temos mostrado há pelo menos 4 meses, a gente não consegue vencer a batalha contra o inimigo invisível. Ainda não há nenhuma postura mais adequada para quebrar a cadeia do vírus, né, doutor, do que seguir as regras sanitárias. Claramente, você falou com muita propriedade, é isso mesmo. O fato de termos a vacina, ainda que em número pequeno, pode trazer a falsa impressão às pessoas de que a batalha está prestes a vencer. Não, nós não sabemos quando será o fim dessa tragédia, desse grande mal que nos acomete. E, portanto, precisa haver um envolvimento muito sério da população. É altamente eficaz o uso de máscaras, o distanciamento social, a higiene das mãos, como há tempos todos vêm pregando, vocês da imprensa dão um espaço enorme, não há dia que não falem inúmeras vezes sobre esses cuidados, não é? E você observa que a população, não é, em boa parte, não leva com seriedade esses cuidados. Mesmo os indivíduos vacinados, é importante que se diga, eles não podem prescindir desses cuidados. O indivíduo vacinado, ainda por um bom tempo, pode transmitir a doença. Então, isso é válido para todo mundo, e é preciso fazer com grande responsabilidade. Doutor, o senhor atribui esse comportamento negacionista ou, eu vou além, esse comportamento egoísta, porque eu acho que isso é o egoísmo no seu máximo, né? Quando você não está preocupado nem com você mesmo, muito menos com o próximo. As fake news e ao fato do Brasil ter sido o único país no mundo que fez da pandemia um palanque político e não houve unidade nos discursos? Olha, as fake news, elas têm um efeito devastador, mas entre nós, o fato de haver politização, como você falou, de se fazer um palanque político com a pandemia em proveito de teses próprias, de linhas partidárias ou de interesses não declarados, mas que, claro, são patentes, né, em relação a essa questão. Né? A minha linha de conduta é correta, a do meu adversário é errada, trouxe grande confusão à população e aos médicos, porque muitas autoridades públicas de saúde, lamentavelmente, entraram nessa linha de informações desconectas, absolutamente diametralmente opostas, né? Uns admitindo uma linha de conduta para tratamento precoce, outros não, né? E o médico, na ponta, quando vê uma autoridade sanitária, né, constituída, legalmente investida de uma função, falar coisas desconexas nas instâncias federal, estadual e municipal, ele também se confunde. O colega médico não fica à margem dessa situação. A nossa pesquisa mostrou, por exemplo, que cerca de 25% dos médicos ainda prescrevem tratamentos cujas evidências mostram que não têm nenhuma eficácia e não são seguros. O tratamento precoce, com medicações que estão praticamente abolidas no mundo todo. Então, essa politização, o meu está certo, o seu está errado, essa polaridade que existe no nosso país acomete a população, acomete os médicos. E isso foi devastador, acredito que pior do que as fake news. Sem dúvida nenhuma. Doutor, para a gente encerrar, é só necessário lembrar que nós somos um país de dimensões continentais, né? E que a primeira cepa que surgiu há um ano atrás, hoje já mutou, né? E nós temos realidades muito diferentes. Nós estamos no estado de São Paulo, que é o estado com maior desenvolvimento e com maior capacidade de recursos. No entanto, outras regiões mais afastadas vivem o colapso da saúde, muito porque tem gente que não acredita. Claro, tem o papel do poder público que não faz e que não supre a necessidade, mas tem também a questão da má postura da população que segue negando a problemática da Covid-19. Eu acho que a população segue a linha dos seus governantes. Nós temos governantes incompetentes, né? Governantes
com intenções duvidosas em relação à divulgação sobre a pandemia, de orientações, de condutas e da dramaticidade dessa pandemia, claramente a população se confunde. Eu imagino que nós tivéssemos vozes uníssonas e unidirecionais, todos falando a mesma linguagem, era muito provável que a população tivesse aderido melhor. Então, isso que nós assistimos, eu acho que é essa bagunça geral que, lamentavelmente, nos acometeu. E o que é triste observar é que, com certeza, hoje nós estamos falando de uma tragédia, de uma pandemia, mas essas questões, elas estão muito entranhadas na gestão pública. Então, hoje estamos falando de saúde, mas certamente isso acontece em outras áreas de gestão pública, o que nos desencanta e nos tira a esperança. Infelizmente. Doutor, muitíssimo obrigada pela sua paciência em nos aguardar para que a gente falasse desse assunto que é tão importante e que eu, particularmente, desde o começo da pandemia, defendo que é uma responsabilidade dividida. Claro que em uma empresa privada, os colaboradores seguem sempre o exemplo da sua gestão máxima, né? No país não funciona diferente. Se a gente não tiver uma unidade e uma seriedade na condução de outros assuntos, o nosso país não avança. Muito obrigada, bom dia, boa semana. Bom dia, agradeço a oportunidade e grande abraço. E no primeiro fim de semana da região, de volta à fase amarela, a reabertura do comércio foi motivo de alívio para quem vive das vendas. Agora, os estabelecimentos têm mais 2 horas para ficar de portas abertas. Nicolas é proprietário deste restaurante em Santos, inaugurado há apenas 3 meses. O comerciante tem cumprido todas as medidas para evitar o contágio do coronavírus e respira aliviado com a permissão de abrir durante os finais de semana e por mais tempo. Cada dia é um desafio novo, essas restrições sempre nos pegam de surpresa, nós temos que nos readaptar. Tanto que nós antecipamos a nossa abertura para o almoço devido à primeira fase vermelha que tivemos em dezembro, né? Então, bom, são vários desafios a cada semana, uma surpresa diferente e a gente tem que se adaptar a isso, né? O mercado não pode parar. O cliente também comemora. Essa medida do governo acho que está adequada nesse momento. Se sente seguro em estar aqui? Sim. Está no lugar aberto, tanto que eu nem escolhi ficar lá dentro por causa disso. Então, a gente está aqui no lugar bem arejado, de máscara, então a gente está se cuidando. O importante é isso, é seguir a consciência. No Gonzaga, o principal centro comercial da cidade, a mudança já tem refletido no movimento. No retorno à fase amarela, com exceção da cidade de Guarujá, onde os estabelecimentos comerciais podem funcionar por 10 horas diárias, as demais cidades permitem que esses estabelecimentos abram por 12 horas todos os dias. O horário limite é até às 10 da noite. Além deste horário, somente os serviços essenciais. Neste shopping de Santos, voltar a abrir aos finais de semana foi um alívio para os comerciantes. Os lojistas estão observando todos os protocolos de higiene, segurança, a capacidade em 40% do atendimento. Então o cliente pode vir ao shopping com total segurança, né, de que ele vai ser sempre muito bem recebido, como sempre foi, e seguindo todos os protocolos. Isso não mudou. Não tem tamanha felicidade que a gente está. Mas levamos um susto ao mesmo tempo, né? Porque sempre eles dão uns dias pra gente, fala assim, ó, por exemplo, decreto, vamos dizer que eles falaram na sexta-feira. Olha, segunda-feira vocês abrem. Como chegou pra gente, falou, amanhã vocês têm que estar abertos, foi uma loucura. Foi uma felicidade ao mesmo tempo e um desespero no outro lado, né? Porque tivemos que correr atrás dos funcionários, que estava todo mundo já em stand-by, mas ao mesmo tempo todo mundo sabia que estava fechado sábado e domingo. Então, assim, foi uma loucura mesmo para a gente estar aqui aberto no sábado e domingo, mas foi ótimo. Foi muito difícil esses dias para a gente fechado, né? Que foi o outro fim de semana. E esse fim de semana retornando para a gente, foi uma felicidade imensa. Os clientes dizem que se sentem seguros no ambiente e não veem a hora de tudo voltar ao normal. O fechamento do comércio vai acarretar prejuízo para todos nós, eu acho, né? Vai ter desemprego, né? E eu acho que isso aí vai piorar a situação, né? Porque eu acho que está todo mundo fazendo direitinho. Uma sensação de liberdade, né? A gente já estava muito tempo preso e agora poder sair, poder se divertir um pouquinho é muito bom, né? Todo mundo fazendo a sua parte, eu discordo.
Se todo mundo tivesse fazendo a sua parte, a gente já estava, fora dessa situação ainda de calamidade há muito tempo. Já são 230 mil mortos. E todo mundo age, ou a grande parcela age, como se fosse mais uma morte. Ainda bem que o comércio reabriu. Ainda bem que os dados mostram que o número de internações, por exemplo, em Santos, que é a maior cidade da Baixada Santista, está diminuindo. Mas isso também já aconteceu lá atrás. E quando isso aconteceu e houve um relaxamento nas regras, a gente começou a viver uma situação de constantes absurdos sendo flagrados pelos veículos de comunicação. O comércio voltou a abrir. No entanto, se as pessoas continuarem com o comportamento errado e se alguns comerciantes voltarem a agir de maneira errada, não cumprindo as regras, porque teve muito comércio que não cumpriu a regra e os bons pagaram pelos ruins, a gente pode retroceder. Não adianta achar que a vacina é a salvação de tudo. Começamos a vacinação. Ainda temos um grande desafio de conseguir vacinar toda a população brasileira, ou pelo menos uma boa parte dela, para que a gente tenha segurança. Voltar ao normal nunca mais será possível, porque não é possível imaginar que as pessoas não tenham aprendido nada com todos esses meses de pandemia. Teremos um novo normal. Mas isso não depende apenas das autoridades, depende também do cidadão comum. E uma comissão formada por médicos e especialistas foi criada pelo governo de São Paulo para tratar de assuntos relacionados à retomada das aulas que recomeçam hoje no estado de São Paulo. Para saber como este grupo irá atuar para garantir o retorno responsável e seguro, eu converso agora por videoconferência com a pediatra Helena Sato, que faz parte desta comissão. Bom dia, doutora. Muito obrigada por nos atender nesta manhã. Olá, bom dia a todos. Obrigada pelo convite. Doutora Helena, como que essa comissão vai atuar para que professores e alunos voltem ao ambiente escolar de maneira segura? Bom, essa é uma comissão composta de pediatras, de pessoas também que fazem, além de ser pediatras, que atuam nessa área específica, temos pessoas também que fazem parte do comitê de contingência, de pessoas que já têm experiência não apenas na prática clínica, mas também nas ações de vigilância epidemiológica. Esse é um comitê consultor para a Secretaria de Educação. É importante esclarecermos que na Secretaria da Saúde nós também temos outros comitês. Eu, particularmente, que trabalho na área de imunização, nós temos um comitê assessor que nos auxilia nas ações de vacinação. Então, esse será um comitê que iremos trabalhar em conjunto com a Secretaria do Estado da Saúde para que esse retorno, que já está sendo, que já iniciamos no dia de hoje, seja o mais seguro possível. É importante esclarecer que a Secretaria de Educação já realizou, já está colocando em prática uma série de protocolos para que esse retorno seja o mais seguro possível. E, mais uma vez, complementando, o retorno às aulas, eu que já faço parte dessas ações desde o início do ano, nós já estamos fazendo, infelizmente, um ano, com a circulação desse vírus. Os primeiros casos no estado de São Paulo ocorreram em fevereiro do ano passado, estamos numa pandemia, e esse é um grande desafio para todos os países do mundo, o retorno seguro para as aulas. A educação é fundamental, ela deve retornar e continuar seguindo aí todos os protocolos. Doutora Helena, dentro desse processo de retomada, na sua avaliação enquanto membro do comitê e enquanto médica pediatra, quais são os principais desafios? Bom, os principais desafios. Primeiro, esse retorno às aulas, como será realizado, não é? Esse será um grande desafio. Sabemos muito bem que mais crianças querem voltar às aulas, mas esse retorno será faseado, certo? Não voltarão todas as crianças de uma vez. Outro grande desafio aí com a Secretaria de Educação é como retomar o ensino, o aprendizado,
a reposição aí do conhecimento, né? Então, são vários os desafios. E nós, enquanto parte desse comitê, temos aí nos sentimos muito honrados em poder, em conjunto com a Secretaria de Educação, trabalharmos em conjunto a volta às aulas e enfrentarmos em conjunto, com uma grande equipe, ao retorno da educação. Doutora Helena, hoje retomam as aulas tanto na rede privada quanto na rede pública de ensino. Aqui na nossa região estamos na fase amarela, o que permite que as escolas particulares retornem até 70% da sua capacidade. No entanto, as escolas públicas ainda mantêm a faixa de retorno em 35%. Isso é justamente para que as adequações que ainda são necessárias sejam feitas e esse retorno seja efetivamente seguro? Isso mesmo, é do jeito que você colocou. O retorno às aulas ele é muito necessário, né? O retorno dessas crianças às salas de aula, ao ter o contato com os professores e seus amigos, ele é muito importante. Mas terá que ser um retorno seguro. E, por isso, estamos trabalhando em conjunto com a Secretaria de Educação para que esse retorno seja o mais seguro possível e que para as crianças, possam retornar aí o convívio com os professores e os seus alunos da forma mais segura. Doutora, agora como médica pediatra, aqueles pais que decidiram autorizar a volta dos filhos, né? Muitos ficaram, e eu falo por mim, eu tenho uma filha de 8 anos, e eu, para autorizar a volta dela, ela está voltando, está muito feliz. A gente sabe que o tempo em casa foi um tempo que custou demais para essas crianças, especialmente para aquelas que estão em fase de alfabetização, né? Mas a gente também fica entre a cruz e a espada, né? Será que eu não estou colocando a vida do meu filho em risco, né? Como pediatra, doutora, eu queria que você deixasse um recado para esses pais, para esses responsáveis que autorizaram a volta de seus filhos para que eles possam ficar tranquilos. Quais são as medidas que eles devem adotar e cobrar das escolas que sejam adotadas também para que esse retorno seja seguro? Bom, primeiro eu quero tranquilizar os senhores pais, esse retorno às aulas é fundamental, o convívio dos nossos filhos, né? O convívio das nossas crianças, para o ambiente escolar, encontrando seus amigos, não é? Voltando ao ambiente da escola, ao ensino, ao aprendizado, né? Que é um bem tão importante para as nossas crianças. Nós tivemos aí, né, uma parada dessas ações, mas o mundo, né? Então quero tranquilizar, né, todos os nossos telespectadores, que essa ação de retorno às aulas não é um retorno apenas no estado de São Paulo, não é um retorno que está sendo realizado em vários países do mundo. Por quê? Porque o retorno ao convívio da escola, com segurança, dos nossos filhos, com os seus amigos, com os seus professores, é muito importante. Então, mais uma vez ressaltando, esse retorno está sendo feito de modo faseado. Nós, somos parte desse comitê, não é? Médicos, estamos assessorando a Secretaria de Educação e temos visto, com certeza, que esse retorno está sendo realizado da forma mais segura possível e atendendo aí todos os protocolos necessários. Doutora Helena Sato, muitíssimo obrigado pela sua disponibilidade e pelas informações. Tenha uma ótima semana. Obrigada. Bom dia a todos. E depois de todas essas informações, a gente segue falando de volta às aulas, porque o repórter Fabiano Roma está em uma escola municipal de Santos para mostrar as medidas sanitárias adotadas e para mostrar também como estão sendo alertados alunos e funcionários sobre os cuidados necessários. Bom dia, Fabiano. Muitos alunos aí na sala de aula? Bom dia, Nathalie. Não tem muitos alunos, não. Bom dia. Bom dia para todo mundo que está ligado com a gente aqui na Santa Cecília TV. O Periquito vai mostrar para a gente aqui, olha, por enquanto está vazio, a sala de aula foi adaptada aí com o espaçamento, né? Essa é uma das medidas que foram adotadas aqui para o pessoal, para a galera poder retornar. Já tem aluno aqui, sim, vou pedir para o Periquito mostrar esse meninão bonito aqui, o Caio, já a gente vai conversar com ele. Aí, Caio, olha só. Mas eu vou conversar com a Fabiana Ribeiro agora, que é coordenadora pedagógica. Fabiana, bom dia para você. Uma série de medidas foram adotadas aí, né?
A gente já mostrou o espaçamento, o que mais que foi feito, Fabiana? Então, todos os EPIs foram entregues nas escolas, o álcool gel, os dispensers, os totens, né, o termômetro. Então, assim que essas crianças e as famílias estiverem entrando, será medida a temperatura, todos os protocolos de segurança. Quantas crianças vão poder vir, que período elas vão poder ficar na escola. E é muito importante a gente ressaltar também, né, coordenadora, na hora do intervalo, né, que a criançada costuma se juntar para brincar. Como é que vai ser isso? Então, nesse primeiro momento, nós temos turmas onde vão ser atendidos 10% de cada turma e outras 20%. Isso do jardim ao segundo ano, são 10%, porque a família está entrando com essas crianças. A partir do terceiro ano, Ensino Fundamental 2 e EJA, aí é a proporção de 20%. O que a gente aí tem priorizado como orientação pedagógica é que não só a sala de aula, mas priorizar a ocupação dos espaços externos, né? Então, quadra, parque, porque o número de crianças é reduzido ainda, então é possível estar realizando. A gente não tem ainda um intervalo, porque eles vão estar sendo atendidos de, no máximo, 4 horas diárias, né? Então, assim, existe a refeição, existe o lanchinho seco, mas eles retornam para suas atividades. Então, aquela hora do recreio, da correria, do tumulto, ele ainda não pode acontecer. Ainda não vai poder acontecer, né? Infelizmente. É muito saudável, mas ainda não é possível. Pois é. Coordenadora, muito obrigado pelas suas informações. Agradeço. Eu vou devolver para você, Nathalie, mas vou conversar com esse menino aqui que chegou mais cedo. É o Caio. Caio, e aí, como é que está a expectativa para retornar às aulas? Eu tô bem. Eu tô querendo que volte às aulas porque eu tô com muita saudade dos professores, dos alunos, de tudo da escola, quase. Você sentiu muita falta, Caio? Sim. Então tá muito feliz hoje, né? Tô. Muito, muito? Muito. Agora me diz uma coisa, qual é a matéria que você mais gosta de estudar? Matemática. Deus me livre, obrigado, viu, Caião? Obrigado, Caião. Que o toquinho da amizade. Nathalie, só faltava essa, né? O Caio gostar de matemática, mas olha só, esse é o clima, essa é a expectativa. As crianças, é claro, querendo logo retornar às aulas, você falava disso agora há pouco, e é importante retornar, mas com todos os cuidados, respeitando todas as medidas. Nathalie, com você. Sem dúvida nenhuma, Fabiano, respeitando todas as medidas. E hoje também, né, Fabiano, logo mais depois do nosso ao vivo, você vai acompanhar a nova fase de vacinação com idosos com 90 anos ou mais, né? Nós vamos a uma das policlínicas em Santos, onde essa vacinação está acontecendo. É também um momento extremamente importante, extremamente significativo, já que aqui na nossa região a gente tem um índice de idosos superior à média nacional, né? É mais uma esperança, assim como é uma esperança ver as aulas sendo retomadas. Muito obrigada, Fabiano, bom trabalho. E, de acordo com a Liga das Escolas de Samba de Santos, o cancelamento do carnaval deve afetar 3.000 trabalhadores que são envolvidos na realização da festa. A ausência do feriado prolongado tem dividido opiniões. Nas ruas, a notícia foi bem recebida. O que você achou do cancelamento do carnaval aqui em Santos? Achei maravilhoso. Com certeza isso aí devia ter existido há muito tempo. Porque eu acho que isso que trouxe a doença para cá, entendeu? Porque antes do carnaval não tinha doença, né? Aí depois que passou o carnaval, o pessoal começaram a falar que a doença chegou. Mas por quê? Porque foi através do carnaval. Achei ótimo. Eu acho justo, pelo que a gente, né, tem que ficar em casa, não pode aglomeração. Você já imaginou um carnaval? É só aglomeração. Com a decisão do governo do estado em não conceder ponto facultativo nos dias de carnaval, as prefeituras têm autonomia de acatar ou não a decisão. As cidades de Santos e São Vicente decidiram cancelar o feriadão de carnaval. Sendo assim, os dias 15, 16 e 17 de fevereiro contarão como dias úteis. Mesmo assim, apesar de algumas ressalvas, nesse hotel em Santos, o sentimento de otimismo permanece. Todas as medidas foram adotadas para evitar o contágio do coronavírus. Dos 241 quartos, 136 estão em operação. Hoje nós estamos com uma média de 30% para os 3 dias, os 3 principais dias, independente se vai ser ou não feriado aqui em Santos ou em São Paulo. E a nossa expectativa é de 60%.
Já o Bruno, proprietário deste restaurante em São Vicente, está cansado das restrições. Ele critica o cancelamento do carnaval. Achei injusto, né? Colocar a culpa num ambiente tão controlado que são os restaurantes. A gente tem um monte de norma para seguir, o nosso ambiente é controlado e jogar essa culpa para cima da gente foi muito duro, tem sido muito duro, tem bastante gente lutando contra isso. E o corte do feriado é mais uma. 2 dias que se capitaliza bastante, é um feriado nacional, é um ponto facultativo, né? Acho que só no Rio de Janeiro é um decreto mesmo de feriado, mas o turista vem, o turista desce, e são 2 dias de faturamento que num dia de sol aí para as famílias que trabalham com carrinhos e para o comércio em geral vai ser um pouco mais difícil, né? Em janeiro, o comerciante teve uma queda de 40% no faturamento em relação ao mesmo período do ano passado. Não adianta você mandar o comerciante fechar e do outro lado da rua ter 5.000 pessoas aglomeradas e a estrada 7-1, sistema de descida. É ilógico, é sem razão. Infelizmente, esse cancelamento, para vocês terem uma ideia, deve trazer um prejuízo, uma falta de faturamento de aproximadamente 50% no mês de fevereiro. Medida acertada, sim. Medida acertada para evitar a contaminação e a infecção em massa, sim. Medida acertada para evitar novos casos, sim. Mas uma medida dura para os nossos comerciantes, donos de hotéis. Então, assim, cabe o duplo sentimento. Um sentimento de sim, foi feito o melhor para evitar o aumento do número de casos e triste pelo número de pessoas que vão ser prejudicadas por essa medida, porque não houve uma programação e também não houve respeito das pessoas nas datas de final de ano e Natal. Não houve respeito. O preço a gente está pagando agora. O Bom Dia Cidades desta segunda-feira fica por aqui. Às 7h30 da noite tem o resumo das notícias do dia no Caderno Regional. Ao longo de todo o dia você fica, claro, bem informado com as principais notícias da nossa região, do Brasil e do mundo no Santa Portal. Bom começo de semana. Tchau! Bom Dia Cidades. Apoio Laboratório Célula Mater e Blumed Saúde.